Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui e vamos para nossa aula de física do quarto período. E a nossa aula é uma revisão aí, né, a respeito de temperatura e calor, que foi o conteúdo que a gente viu semestre passado. Uma revisão rápida aí só para a gente relembrar alguns conceitos, né? E relembrar aí algumas relações matemáticas também dentro da física. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar é a diferença entre temperatura e calor. Se vocês se lembrarem bem, temperatura, que a gente vai representar pela letra T aqui, é a medida do grau de agitação das moléculas. Ou, né, a energia cinética média. Se vocês fizeram uma definiçãozinha mais formal, procurarem aí, né, aparecer como energia cinética média, né? Ou seja, vai medir a movimentação das moléculas ali, né? E o calor, ele é a energia térmica em trânsito. Do corpo de maior temperatura, né? Para o de menor temperatura. Show de bola. Então, a gente tem a diferença básica, né, entre temperatura e calor. O calor aqui, a gente vai falar da quantidade de calor, certo? Então, a gente vai medir a quantidade de calor pela letra Q. Bom, a temperatura, a gente tem unidade de medida. A gente vai medir não, né? A gente vai utilizar a letra Q aí para calor, né? A temperatura ela tem a unidade de medida no Sistema Internacional Kelvin, que é a letra K. Mas usualmente a gente usa no Brasil Celsius, né? E a gente tem também Fahrenheit, que é utilizado aí em pouquíssimos países hoje. Já a quantidade de calor, ela pode ser dada aí geralmente em joules, né, que é a mesma medida de energia, já que ela é energia térmica, tem que ter a medida de joules e calorias. Então tudo isso aí a gente viu semestre passado, né? Certo. Bom, então a gente diferenciou aí temperatura e calor e falou aí das unidades de medida. Agora vamos falar das escalas termométricas. As escalas termométricas são justamente a respeito dessas três unidades de medida aqui, ó, essas três escalas. A gente tem a escala Celsius, que vai dividir aí a temperatura. Vou colocar assim, dividir a diferença de temperatura de ponto da água em uma escala de 100. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que para essa temperatura aqui, Celsius, a gente vai ter lá 0 graus Celsius
para o ponto de fusão da água. O que é o ponto de fusão da água? Ponto que o gelo vira água. E 100 graus Celsius. Então, ó, vou colocar aqui o ponto de ebulição. Certo? Então, ele divide essa diferença aqui, ó. Lembram lá do delta, né, que era a diferença? Delta de temperatura aí em graus Celsius é dividido em 100. Então, divide o que faltou, né, a diferença, né, se vocês lembrarem, a diferença entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão em 100. Aí, lá pro... eu vou deixar escrito aqui só sobre o Celsius, e aí eu vou falar do Kelvin. O Kelvin também divide o ponto de ebulição e fusão em 100, só que ele vai ter valores diferentes. Ele vai utilizar o 373 em cima e o 273 embaixo. Já o Fahrenheit, ele vai utilizar uma escala dividida em 180. Então, vai usar o 212 e o 32, que para o Kelvin, 100 o grau, tá? E aqui o Fahrenheit. Então, essas são as mesmas temperaturas em 3 escalas diferentes. Certo? Então, quando vocês forem olhar, vocês vão relembrar disso aqui. Bom, existe a relação. E é claro que vocês não precisam saber sair disso aqui para chegar nessa relação. Vocês precisam saber utilizar a relação, né? A relação diz o seguinte, ó. A temperatura em graus Celsius dividido por 5, ela sempre vai ser igual à temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5, que vai ser igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, todas as vezes que vocês quiserem converter, por exemplo, eu vou mudar aqui, ó, para verde. Se quiserem converter de Celsius para Kelvin, o que vocês fazem? Substitui o valor aqui em Celsius e calcula o Kelvin. Lógico, o que eu vou fazer com o Fahrenheit? Exclui, você não está utilizando, então essa igualdade aqui é uma igualdade tripla, né? Então você tem 3 lados aí de uma igualdade, tá certo? Então o que a gente vai precisar saber é utilizar essa relação aí. Bom, quantidade de calor. Quantidade de calor é muito importante. A gente vai definir primeiro 3 características e aí sim a gente fala de quantidade de calor especificamente, tá? O calor específico é uma propriedade de cada substância. Então, o que é o calor específico? É a quantidade de calor necessária para você elevar uma substância qualquer 1 grau Celsius, 1 grama dessa substância qualquer em 1 grau Celsius, certo? Ela é dependente da substância. Então, por exemplo, a água tem 1, o ferro tem 1, o oxigênio tem 1 e etc. A capacidade térmica é relacionada a um determinado objeto ou corpo. Ela é a quantidade de calor necessária para você elevar em 1 grau Celsius aquele objeto, independente da massa dele. Então, quanto maior a massa, maior a capacidade térmica dele, certo? Por quê? Porque ele vai armazenar mais energia e, consequentemente, vai precisar de mais energia. Então, ó, aqui precisa de mais substância, né? Então, aqui está dependendo só de 1 grama, né? Aqui vai precisar de mais energia e a gente vai depender da massa, no caso. Eu falei em depender da massa, mas está trocado, né? Vai depender da massa, então depende da quantidade de massa que você tem. E o calor latente, ele é o calor necessário para mudança de fase. Como assim mudança de fase? Mudança do sólido para o líquido, por exemplo, transformar gelo em água. Qual que é a quantidade de calor necessária para transformar gelo em água? Ou qual a quantidade de calor que eu tenho que retirar do sistema para transformar a água em gelo, né? Então, a ideia é essa.
essas transferências aí, essas mudanças de estado, tá? E aí, como que eu calculo a quantidade de calor para cada um desses casos aí? A gente vai ter 4 relações, apesar de só ter 3 aqui, 3 nomes, né? Eu vou explicar por quê. Primeiro e mais conhecida aí, eu vou colocar essa equação aqui de outra cor, vou colocar de azul, é o Key-Macete. Key-Macete diz o seguinte, ó, a quantidade de calor é igual à massa vezes o calor específico, então esse cara aqui, ó, vezes a diferença de temperatura, certo? Bom, beleza. A capacidade térmica, ela depende da massa e do calor específico, então ela vai ser igual a M vezes C. Então, ó, capacidade térmica C maiúsculo, calor específico C minúsculo. Então, a capacidade térmica, massa a gente já sabe e calor específico a gente já sabe. Lembra lá, ó, massa é dada em gramas, calor específico vai ser dado em gramas, perdão, deixa eu apagar aqui, vai ser dado em cal, dividido por grau Celsius, e a temperatura, a gente vai usar grau Celsius. Bom, aqui a gente vai ter o que também? Que a quantidade de calor ela pode ser igual à capacidade térmica vezes ΔT. Então percebam que eu só troquei aqui o MC pelo Czão. E por último, a quantidade de calor ela vai ser igual à massa vezes o calor latente. Então para todos os casos a gente consegue calcular. Lembrando que isso aqui é uma revisão, né, pessoal? A gente viu isso aí já. Eu estou só revisando com vocês aqui os conceitos e as relações matemáticas, tá? Então, o que vocês precisam saber? Qual caso eu estou tratando? Está falando de calor específico? Vou usar a relação de calor específico. Está falando de capacidade térmica? Vou utilizar a capacidade térmica. Está falando de mudança de fase, calor latente? Vou utilizar o calor latente. Certo? Bom, o que é o equilíbrio? Então, a quantidade de calor ela pode ser utilizada em todos esses casos, né? E para o equilíbrio, a gente vai ter o seguinte, ó. A quantidade de calor que sai de um determinado corpo mais a quantidade de calor que entra em outro determinado corpo, se os dois estiverem num sistema fechado, ou seja, eu não tenho perca de calor, mas se a gente colocar 3 corpos aí em contato, 4 corpos, quantos precisar, é igual a 0. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, se eu colocar lá, vamos supor que eu tenho uma caixa de isopor ideal, que ela não deixa o calor entrar nem sair, né? Então vamos supor que a gente tenha um isopor ideal. O que vai acontecer? Se eu colocar lá água e gelo, uma mistura de água e gelo, o que vai acontecer? Eles vão estar lá, vamos supor, eu vou desenhar uma caixa aqui. Vamos supor que eu tenha lá água e gelo dentro dessa caixa. Só para a gente representar aí. O que vai acontecer? Se eu não troco calor com o meio externo, eu vou ter a quantidade de calor aí da água. A quantidade de calor que sai da água vai ser igual à quantidade de calor que vai passar para o gelo, certo? O que vai mudar? Vai mudar que esse cara aqui ele vai perder calor, né? Ele vai transferir, esse cara aqui não. Então, basicamente, a ideia do equilíbrio é essa, tá, pessoal? Então, ó, a quantidade de calor que entra em um é a quantidade de calor que sai do outro. Só tem como a água transferir calor para o gelo. Por quê? Porque a água tem a temperatura maior, né? Bom, bacana. Agora vamos resolver um exercício aí que está relacionado a calor latente. O exercício diz o seguinte: qual a quantidade de calor necessária para transformar 750 gramas de água a 20 graus Celsius
em vapor de água a 140 graus Celsius. Então vamos por partes. Qual a quantidade de calor? Letra Q, né? Necessária para transformar 750 gramas de água. É a massa. Que ela está a 20 graus Celsius. Então é a temperatura inicial, né? Em vapor de água a 140 graus Celsius, a temperatura final. Está falando aqui, ó, considere o calor específico da água, uma caloria por grau Celsius. Então esse aqui, ó, o calor específico, ele é o C minúsculo. O calor latente de vaporização da água é o que, ó? O calor latente, lembra lá, ó, que é o L. E o calor específico do vapor da água, quer dizer, ó, quando a água está líquida, ela tem um calor específico. Quando está no estado gasoso, tem outro calor específico. Então, ó, vou colocar aqui 1 e 2. Certo? Então, vamos pensar o seguinte. A quantidade de calor necessária para transformar essa água vai ser dividida em 3 partes. A primeira, a gente precisa saber o seguinte, ó, que a temperatura de ebulição da água, ela é 100 graus Celsius, certo? Então a gente vai precisar de uma quantidade de calor 1 para elevar os 20 graus Celsius até 100. Depois a gente vai converter a água em vapor sem alterar a temperatura, que vai ser a quantidade de calor 2. Depois a gente vai pegar a temperatura e elevar a 140 graus Celsius, que é a quantidade de calor 3. Então a gente pode fazer isso tudo junto. Bom, a quantidade de calor 1 vai ser o quê? Vai ser o que macete, né? Então a gente vai olhar qual que é a massa de água. 750. Vou colocar a massa vezes calor específico 1 vezes delta T até 100. Depois, a massa vezes o calor latente. Depois, a massa vezes o calor específico 2 vezes o delta T até 140. Beleza. A massa é 750. O calor é 1. O delta T é 100, né? Porque vai ser a temperatura final antes de transformar em vapor, menos 20. Mais 750 vezes o calor latente aí, que é 540. Mais 750 vezes aqui 0,5, né? Vezes 140 menos 40. Bom, vamos lá. A quantidade de calor vai ser o quê? 750 vezes 80. Que vai dar 60.000. Se vocês quiserem conferir a conta na mão, na calculadora, sem problemas. Mais 750 vezes 840, né, que é para converter aí. Então vai ser 630.000. Claro que eu já fiz essas contas aqui, tá, pessoal? Então, vocês podem conferir. Depois 740 vezes 0,5 vezes, que ficou errado, né? Que é 100. 140 menos 100, né? Que vai ser 40. Dá 15.000. Bom, agora é só a gente somar tudo. Então a quantidade de calor são 60.000 mais os 630.000 mais os 15.000. Que dá 705.000 calorias. Bacana, 705.000 calorias. A gente tem mais 2 jeitos de denotar isso. Colocando o seguinte, a quantidade de calor pode ser 705 quilocalorias, certo? Ou seja, eu peguei esse 1.000 aqui e transformei em quilo. Ou, se eu pegar esse valor aqui, ó, e disser o seguinte, uma caloria são 4,2 Joule, o que vai acontecer? Nós podemos pegar então esse valor
né? E transformar ele em joule. A gente pode pensar aí, então, 705 mil dividido por 4,2 vai dar aí mais ou menos 167.857 joules. Então, é outro jeito de denotar aí, tá? É só pegar o que? Esse valor aqui, ó, dividir por 4,2, certo? Então, tá aí, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer problema, só me procurar. E eu espero que vocês consigam fazer os exercícios aí, tá? É isso, pessoal. Até mais e boa sorte.